que acontece quando o mundo inteiro começa a abandonar o dólar? E você, nem ficou sabendo? Imagine um mundo onde o dólar deixa de ser o centro da economia global. A dívida trilionária dos Estados Unidos desaparece e a China perde o seu poder econômico da noite para o dia. Parece ficção? Mas não é. Um relatório confidencial vazado por Steve Miran, ex-conselheiro do Tesouro americano, revela um plano que já está em curso. Hoje no Lei de Cripto você vai descobrir tudo o que a mídia tradicional tenta esconder. Então já ativa o sininho e fica comigo até o final. Vamos lá? Desde os anos 70, a indústria americana vem encolhendo brutalmente. E hoje representa menos da metade do que era em 1969, um verdadeiro colapso econômico silencioso. Mas por que isso aconteceu? Bem, o primeiro fator foi a explosão do déficit comercial. Com a globalização e a busca por mão de obra mais barata, os Estados Unidos passaram a importar de forma massiva bens manufaturados da China, do México e de outros países emergentes. Enquanto isso, suas próprias fábricas eram fechadas ou transferidas para o exterior. Nos anos 70, os Estados Unidos ainda era uma potência industrial. E hoje as exportações americanas de bens manufaturados representam menos de 9% do PIB, um dos menores índices desde a Revolução Industrial. Um segundo fator é a dívida externa crescente. Ao importar mais do que exportar, os Estados Unidos precisam financiar esse déficit de alguma forma. E a solução encontrada foi emitir dívida. A venda de títulos do Tesouro americano virou o grande produto de exportação dos Estados Unidos. Cada vez que um país compra um título americano, ele está, na prática, financiando o padrão de consumo dos Estados Unidos. O problema é que a dívida americana não parou de crescer. Nos anos 70, a dívida federal era inferior a 40% do PIB e hoje ultrapassa 120% e continua subindo sem freio. Se você assistiu ao nosso outro vídeo sobre a crise silenciosa do dólar, lembra como a inflação já era um dos primeiros sinais claros desse colapso programado do sistema fiduciário. Então, se você ainda não assistiu, eu super recomendo assistir depois. Esse crescimento explosivo da dívida trouxe outro problema gravíssimo: a dependência da confiança externa. Se os outros países deixarem de confiar no dólar ou nos títulos do Tesouro, o castelo de cartas desmorona. E só um spoiler, isso já está acontecendo. Em 2024, o Brasil reduziu sua posição em títulos americanos em quase 20%. A China, maior credora dos Estados Unidos, está vendendo discretamente suas reservas. O que antes era um círculo virtuoso de confiança global no dólar, hoje virou um círculo vicioso de desconfiança silenciosa. E o mundo está começando a buscar alternativas: ouro, yuan, euro e até o Bitcoin. Só para entender a crise atual, precisamos voltar para um dos momentos mais impactantes da história financeira moderna, 15 de agosto de 1971. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Now, what does this action, which is very technical, what does it mean for you? Let me lay to rest the bugaboo of what is called devaluation. If you want to buy a foreign car or take a trip abroad, market conditions may cause your dollar to buy slightly less. But
If you are among the overwhelming majority of Americans who buy American-made products in America, your dollar will be worth just as much tomorrow as it is today. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Naquele dia, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, anunciou oficialmente o fim do sistema de Bretton Woods e, com ele, o fim da conversibilidade do dólar em ouro. Esse trecho histórico deixou claro: o mundo nunca mais seria o mesmo, e o que veio depois foi apenas o começo de uma longa sequência de manipulações e crises. Mas o que isso significa? Bem, antes de 1971, o dólar era tão bom quanto o ouro. Cada 35 dólares em circulação era garantido por uma onça de ouro real armazenada nos cofres americanos. Esse modelo, chamado de padrão ouro, trazia confiança para o sistema global. Então, quando um país segurava dólares, ele sabia que, teoricamente, poderia trocá-los por ouro a qualquer momento. Mas por que Nixon rompeu o sistema? Porque na época os Estados Unidos estavam quebrando as próprias regras. Durante os anos 60, para financiar a guerra do Vietnã e programas sociais internos, o governo americano passou a imprimir mais dólares sem lastro real em ouro. E outros países começaram a desconfiar. E a partir disso exigiram converter seus dólares em ouro. O ouro americano começou a desaparecer rapidamente. E, para evitar um colapso, Nixon fechou a janela do ouro de forma unilateral. No nosso outro vídeo sobre o fim da confiança no dólar, nós explicamos em detalhes como que a ruptura de Bretton Woods mudou o mundo para sempre. Então, se você ainda não assistiu, eu super recomendo. E o que aconteceu depois disso? O dólar virou uma moeda puramente fiduciária, sem lastro, sem garantia, apenas fé e confiança. E isso abriu as portas para uma inflação descontrolada, crises cambiais globais, bolhas financeiras repetidas e uma economia mundial baseada em dívida e em impressão de dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, entre 1971 e 1980, a inflação nos Estados Unidos explodiu de uma forma jamais vista desde a Grande Depressão. Os anos 70 ficaram conhecidos como a década perdida para muitos americanos. E a partir daquele momento, todo o sistema financeiro global passou a operar sem uma base real, apenas confiança política e militar. E quando a confiança se abala, todo o sistema balança junto. As moedas nacionais deixaram de ser atreladas ao ouro e passaram a flutuar entre si. A volatilidade nos mercados financeiros aumentou dramaticamente. Países emergentes passaram a sofrer ciclos de hiperinflação, como por exemplo a América Latina na década de 80. O mundo trocou estabilidade por liquidez imediata. A pergunta é: quanto tempo um sistema baseado apenas na confiança pode sobreviver? E é essa a resposta que estamos começando a ver agora em 2025. Agora que você já entende como o dólar deixou de ser uma moeda lastreada em ouro e passou a ser sustentada apenas por confiança, chegou a hora de entender a estratégia que prolongou artificialmente o seu poder por mais de 50 anos, o petrodólar. E o que é o petrodólar? Em 1974, diante da crise do petróleo e da crescente instabilidade econômica, os Estados Unidos firmaram um acordo estratégico com a Arábia Saudita. O trato era simples, mas poderoso. A Arábia Saudita venderia o seu petróleo exclusivamente em dólares americanos, e em troca, os Estados Unidos garantiriam proteção militar ao Reino Saudita. Com o tempo, todos os países da OPEP foram pressionados a adotar a mesma prática. O resultado? O mundo inteiro passou a precisar de dólares para comprar petróleo. Isso gerou uma demanda artificial constante pela moeda americana, fortalecendo o dólar. No vídeo sobre a queda da popularidade do dólar, eu falei como que a venda recorde de títulos já indica a perda silenciosa da hegemonia americana.
E o que o petrodólar causou no mundo? O dólar se tornou a moeda reserva global. A maioria dos bancos centrais passou a estocar dólares e empresas multinacionais passaram a negociar commodities em dólar. E países pobres precisaram exportar para ganhar dólares e importar energia. Em outras palavras, a energia mundial foi sequestrada pelo dólar. Mas o que está mudando agora? Bom, nos últimos anos, o cenário geopolítico sofreu rupturas profundas. China e Rússia firmaram acordos bilaterais para negociar o petróleo e gás em yuans e rublos. A Arábia Saudita e a China assinaram memorandos para venda de petróleo em yuan. O BRICS anunciou planos para desenvolver uma moeda própria para comércio internacional. E em 2025, pela primeira vez desde a década de 70, analistas do Financial Times e da Bloomberg projetam que menos da metade do petróleo global será negociado apenas em dólares. Isso é sísmico para a estrutura do sistema financeiro global. E o que acontece se o mundo não precisar mais acumular dólares? A demanda artificial pela moeda americana desaba, o valor do dólar cai drasticamente, as taxas de juros disparam e o endividamento dos Estados Unidos vira uma verdadeira bomba relógio. Resumindo, o petrodólar foi o alicerce silencioso da hegemonia americana. E agora esse alicerce está rachando, em silêncio, mas de forma irreversível. Quer um spoiler? Quem vai se beneficiar desse novo cenário? Talvez ativos que não dependam da confiança estatal, como o ouro ou o Bitcoin. Agora que você já entendeu como o sistema foi construído e como ele está desmoronando, chegou a hora de revelar o que pode ser o plano mais audacioso já traçado pela elite econômica americana. O plano de Steve Miran. E quem que é Steve Miran? Bom, Miran foi conselheiro econômico do Tesouro Americano e um dos estrategistas-chefe da Hudson Bay Capital, um fundo com mais de 31 bilhões de dólares sob sua gestão. Ele não é um teórico da conspiração, é um insider do sistema. E segundo documentos que circulam em círculos restritos, Miran defende que o colapso do dólar não só é inevitável, como é desejado. Sim, o colapso pode ser a solução dos próprios Estados Unidos para os 3 problemas existenciais: colapsar o dólar de forma controlada. Em vez de lutar desesperadamente para salvar o dólar como uma moeda dominante mundial, a estratégia seria permitir uma queda gradual e administrada. Mas e por que disso? Um dólar mais fraco torna os produtos americanos mais baratos para o mundo inteiro. Exportações crescem, indústria nacional se reativa e a economia americana volta a ser competitiva. Em outras palavras, deixar o dólar cair pode ser o remédio amargo para salvar a base real da economia. Desestabilizar a China. A China construiu sua ascensão econômica ancorada no modelo atual: vender barato para o mundo, acumular reservas em dólar e reciclar esses dólares comprando dívida americana. Se o dólar perde poder, esse modelo implode. A demanda global por produtos chineses diminui, as reservas cambiais da China desvalorizam e a pressão social e política interna aumenta. Em resumo, a China, principal rival geopolítico dos Estados Unidos, é forçada a enfrentar sua própria bolha interna. Aniquilar a dívida dos Estados Unidos. Com uma dívida pública acima de 32 trilhões de dólares, os Estados Unidos sabem que nunca conseguirão pagar tudo isso na raça. O plano, então, foi inflar a dívida até que ela se torne irrelevante. Como? Deixar o dólar desvalorizar, pagar as dívidas antigas com dólares mais baratos, reduzindo o peso real do endividamento sobre o PIB. É como se você pegasse um empréstimo de 100 mil reais e anos depois, graças à inflação, esse valor real se tornasse 10 mil em termos de poder de compra.
Se você acompanhou o nosso vídeo sobre o movimento silencioso de venda de títulos americanos, sabe que esse processo já começou e os Estados Unidos estão apenas acelerando os ciclos. E é aqui que entra um ponto crucial que poucos estão percebendo: as criptomoedas. Bitcoin, stablecoins e até futuros projetos governamentais podem ser a válvula de escape dessa nova economia. O Bitcoin, com sua natureza descentralizada e limitada, já se tornou uma reserva de valor alternativa reconhecida por investidores institucionais do mundo todo. Enquanto isso, os governos planejam lançar suas moedas digitais, que são as CBDCs, para manter o controle do sistema financeiro. E agora, como se proteger? Agora que você entende o jogo sujo da dívida, a farsa do fim do padrão ouro e o colapso do petrodólar e o plano audacioso que está sendo executado nos bastidores, a pergunta que fica é: o que eu posso fazer para me proteger? Porque quem esperar pela televisão anunciar a crise já terá perdido o timing. Uma das alternativas seria diversificar seus ativos. A primeira e mais importante regra: não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Hoje, deixar 100% do patrimônio preso a moedas fiduciárias, como o real, o dólar ou o euro, é uma aposta muito arriscada. E é por isso que grandes investidores estão se posicionando em ouro físico, que é dinheiro há mais de 5.000 anos. É aceito em qualquer lugar, é escasso e protege o poder de compra em tempos de crise. Bitcoin e criptomoedas descentralizadas. O Bitcoin ele é escasso, global e não pode ser confiscado. Enquanto os governos imprimem trilhões, o Bitcoin tem um limite imutável de 21 milhões de unidades. Ativos reais: terras, imóveis produtivos, commodities agrícolas, coisas que têm valor intrínseco, independente da moeda. Estudar as moedas digitais dos bancos centrais, como CBDCs, é outro movimento silencioso que poucos estão atentos. As CBDCs, moedas digitais emitidas pelos governos como o Yuan Digital da China, o Euro Digital da União Europeia, o Drex aqui do Brasil, o FedNow e futuros modelos de dólar digital dos Estados Unidos, são moedas que permitirão um controle absoluto sobre o dinheiro. Validade de saldo, bloqueio de compras e rastreamento total. No vídeo sobre o dólar digital e a ameaça à liberdade financeira, já alertamos sobre essa armadilha disfarçada de inovação. Você precisa entender como que essas moedas funcionam e preparar alternativas, como cold wallets para o Bitcoin, ou o ouro físico ou fundos internacionais. Focar em educação financeira contínua. O maior ativo que você pode ter nesse novo ciclo não é o dinheiro, é o conhecimento. Quem dominar a nova linguagem do dinheiro, como blockchain, finanças descentralizadas, reservas alternativas, estará anos à frente do sistema tradicional. Não dependa da narrativa oficial. Aprenda a interpretar sinais econômicos antes das massas. Depois de tudo que revelamos hoje, como o colapso silencioso do sistema industrial americano, o fim da confiança no padrão ouro, a morte lenta do petrodólar e o plano estratégico para redefinir a economia global, fica claro que estamos diante não de uma crise isolada, mas de uma reestruturação completa do sistema financeiro mundial. O dólar que sustentou o Império Americano está em declínio. O ouro e o Bitcoin estão emergindo como novos portos seguros. E as moedas digitais de bancos centrais estão prontas para assumir o controle das próximas gerações. A pergunta é simples: você vai apenas assistir essa transformação ou vai ser protagonista dela? E se esse vídeo te trouxe uma nova visão, então já deixa o seu like para fortalecer o canal e compartilhe com quem você ama, porque quem avisa, amigo é. Comenta aqui embaixo. Você acredita que nós estamos prestes a viver a maior revolução financeira da história? Não esquece de se inscrever aqui no canal Lady Crypto e ativar as notificações, porque aqui você sempre vai estar alguns passos à frente.
Lembre-se sempre, a revolução não será televisionada, ela será tokenizada. E quem sai na frente, bebe água limpa. Até o próximo vídeo!